Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava sobre ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia. Hoje, a Igreja interrompe o tempo comum para celebrar um nascimento. Isso acontece pouquíssimas vezes na liturgia. Celebramos o nascimento de Jesus, o nascimento da Virgem Maria e hoje o nascimento de São João Batista. Essa solenidade nos mostra que João ocupa um lugar único na história da nossa salvação. João nasce porque Deus cumpre suas promessas. Isabel era considerada estéril, já avançada em idade, mas aquilo que parecia impossível torna-se realidade pela ação da graça. Deus mostra que nenhuma situação humana é definitiva quando Ele decide agir. Quantas vezes também nós olhamos para a nossa vida e pensamos que algumas situações já não têm mais solução. Um casamento ferido, uma família dividida, uma enfermidade, um filho distante da igreja, uma tristeza que parece não terminar. O nascimento de João nos recorda que Deus continua escrevendo histórias novas quando todos já acreditam que nada mais poderia acontecer. O primeiro ensinamento deste Evangelho é justamente este: Deus age no tempo certo. Nem sempre no nosso tempo, nem sempre do nosso jeito, mas sempre no tempo da sua sabedoria. O segundo detalhe que chama atenção é o nome da criança. Todos queriam conservar a tradição familiar, queriam chamar o menino de Zacarias. Era lógico, era esperado, era cultural, mas Deus tinha outro projeto. Isabel diz: Não, ele vai chamar-se João. A vontade de Deus muitas vezes rompe nossos esquemas. Também hoje vivemos tentando encaixar Deus em nossos projetos, quando na verdade somos nós que devemos entrar no projeto de Deus. João recebe um nome que significa Deus é misericordioso. Antes mesmo de começar sua missão, sua própria identidade já anunciava aquilo que Deus faria pelo mundo. Cada um de nós também recebeu uma vocação. Talvez não sejamos chamados a pregar para multidões como João Batista, mas todos fomos chamados à santidade. Deus não cria ninguém por acaso. Cada vida possui uma missão. Cada batizado possui uma responsabilidade dentro da igreja. Infelizmente, muitas pessoas vivem sem descobrir para que nasceram. Trabalham, estudam, acumulam bens, mas nunca perguntam ao Senhor:
qual é a missão que preparaste para mim? João nunca viveu para si. Toda a sua existência foi uma seta apontando para Cristo. Hoje existe um grande perigo: querer ser protagonista. Vivemos a cultura da autopromoção. As redes sociais frequentemente nos ensinam a buscar curtidas, reconhecimento e aplausos. João nos ensina exatamente o contrário. Ele jamais procurou aparecer. Quando Jesus surge, João diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Essa talvez seja uma das frases mais difíceis do Evangelho. Diminuir. Não buscar reconhecimento. Servir sem esperar aplausos. Fazer o bem sem necessidade de ser visto. Esse é o verdadeiro discípulo. Outro detalhe impressionante é Zacarias. Durante meses permaneceu em silêncio. Seu silêncio começou por causa da incredulidade, mas termina transformando-se em louvor. Quando escreve João é o seu nome, sua boca imediatamente se abre. Que bela lição! Quando aceitamos a vontade de Deus, nossa vida recupera a alegria. Quantas vezes conhecemos pessoas que perderam a paz porque insistem em lutar contra aquilo que Deus lhes pede? Enquanto resistimos, permanecemos espiritualmente mudos. Quando obedecemos, voltamos a cantar. O Evangelho termina dizendo que João cresceu nos desertos. O deserto não era um lugar de fuga, era uma escola. Ali ele aprendeu a ouvir Deus. Hoje nosso maior deserto talvez seja justamente o contrário. Vivemos cercados de barulho. Celular, notícias, vídeos, mensagens, pouco silêncio, pouca oração, pouca ou quase nenhuma escuta. Sem silêncio interior, torna-se muito difícil reconhecer a voz do Senhor. João primeiro ouviu Deus, depois anunciou Deus. Nós queremos fazer o contrário. Queremos falar antes de escutar, ensinar antes de aprender, evangelizar antes de rezar. O discípulo autêntico nasce da intimidade com Deus. Queridos irmãos e irmãs, a grande pergunta feita pelos vizinhos continua ecoando até hoje. O que virá a ser este menino? Essa pergunta pode ser dirigida também a cada um de nós. O que Deus espera da minha vida? O que Deus espera da tua vida, meu irmão e minha irmã que agora me ouve? Que testemunho estou deixando? As pessoas conseguem perceber Cristo através das minhas atitudes? João Batista viveu apenas para preparar o caminho do Senhor. Essa continua sendo também a missão da Igreja. Não anunciar a si mesma, não anunciar ideologias, não anunciar projetos pessoais, mas anunciar Jesus Cristo. Que toda a nossa vida seja como a de São João Batista, uma voz que aponta para o Cordeiro de Deus. Que as pessoas, ao encontrarem cada um de nós, não parem em nossa pessoa, mas descubram aquele que é o Salvador do mundo. Rezemos assim. Senhor Jesus Cristo, nós vos agradecemos pelo testemunho de São João Batista, que viveu inteiramente para preparar os vossos caminhos. Dai-nos um coração humilde, obediente e disponível para cumprir a missão que nos confiastes. Libertai-nos da busca por reconhecimento e ensinai-nos a viver para a vossa glória, que, fortalecidos pela oração e pelo silêncio, sejamos instrumentos da vossa misericórdia e conduzamos muitas pessoas ao encontro contigo. Por intercessão de São João Batista, fazei crescer em nós a fé, a esperança e a caridade. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.